Opa, tudo bom? Aqui é o Bruno Rocha da Academia de Aquarismo e nesta videoaula você vai aprender sobre a alimentação. Então vamos lá, como oferecer a alimentação mais adequada? Bom, nós temos que dividir isso em 3 pontos de observação, 3 pontos principais, que são os tipos de alimentos disponíveis, os hábitos alimentares e as necessidades nutricionais. Os tipos de alimentos encontrados no aquarismo são divididos normalmente em alimentos industrializados, que são as rações em geral e vitaminas. Os alimentos vivos são aqueles que são oferecidos ainda vivos ou liofilizados, que foram desidratados a frio. Também é possível encontrá-los congelados. Já os alimentos naturais são normalmente as plantas, vegetais e também pedaços, cortes de carnes, seja carne vermelha, carne de aves ou mesmo carne de peixes de maior porte. Também temos os hábitos alimentares. Se o peixe se alimenta mais durante a noite, então ele é noturno, e se ele se alimenta mais durante o dia, isso é, se ele é mais ativo também durante o dia, o que faz dele um peixe diurno. Então, na hora de alimentar um peixe que seja noturno, se você jogar de dia, há uma chance dele não pegar essa ração e os outros comerem tudo, e você acabar achando que ele comeu também, e não é o caso. Então tem que prestar atenção nisso daí, para que nenhum animal dentro do aquário fique sem alimentação. Os peixes diurnos normalmente não sentem com isso, porque a alimentação normalmente se dá durante o dia ou com a luz acesa do aquário. Então normalmente são os peixes noturnos que sentem mais com essa falta de alimentação, quando não se leva em conta essa questão dos hábitos alimentares. Outra coisa que acaba gerando deficiência nutricional em alguns animais do aquário, mesmo sendo oferecida alimentação, é a não levar em conta a profundidade do hábito alimentar desse animal. Se ele se alimenta mais no fundo, ou mais no meio, ou mais na superfície da água, ou se ele se alimenta em mais de uma camada destas. E também temos as necessidades nutricionais, que devem ser respeitadas a fim de evitar uma deficiência nutricional num peixe, mesmo que ele esteja comendo. Que seria levar em conta se esse peixe, se esse animal ele é um carnívoro, um herbívoro, um onívoro, um fitoplanctófago, um bentófago. Então é necessário observar isso para saber qual a fonte de proteína que vai ser oferecida. Oferecer então um alimento mais adequado para esse animal. E também as necessidades específicas de cada espécie. Se é uma espécie com uma exigência nutricional mais alta, mesmo com alimentação ela está sofrendo alguma deficiência nutricional. Então, às vezes é algo com aquela espécie, alguma coisa a mais que ela precisa em relação às outras que está faltando naquela alimentação. Então, sabendo de tudo isso, como a gente faz, na verdade, para oferecer a melhor alimentação para os nossos peixes? Já que normalmente temos peixes diurnos, peixes noturnos, peixes de várias camadas que se alimentam, no fundo, na superfície, com necessidades nutricionais diferentes. Então, como a gente faz? A gente tem que achar uma ração que forneça tudo isso para todos os peixes, e você logo perceberia que não existe essa ração. Ou senão você precisaria comprar uma ração para cada espécie ou para cada tipo de peixe. E então jogar esse monte de ração para eles e como fazer exatamente, Então a gente aqui da Academia de Aquarismo indica que a pessoa monte um cardápio semanal para os seus peixes. Porque um cardápio semanal você consegue oferecer os 3 tipos de alimentos, consegue oferecer, se for necessário, os 3 tipos de alimento. Você também consegue oferecer nutrientes específicos, além de oferecer, claro, o básico para todos. E o que seria um cardápio semanal bem básico, assim, que eu considero? Seria, por exemplo, segunda, quarta e sexta, você oferece uma ração básica, de acordo com os peixes que você tem. Em algum desses dias da semana, você vai intercalando entre alimentos vivos ou alimentos naturais,
depende qual for o caso. E aí isso te permite adquirir uma ração de um custo maior, só que ela tem um benefício maior também, como rações que são enriquecidas com espirulina, rações que são enriquecidas com óleo de alho, que são nutrientes que realmente promovem a saúde do animal, principalmente o alho, a espirulina no caso de animais que necessitam de proteína vegetal. Só que são rações com preço normalmente mais elevado. Então o que você poderia fazer? Comprar uma dessa de alho para promover o sistema imunológico dos seus peixes e oferecer ela 1, 2 vezes por semana e variar então com alimentos vivos ou naturais, alimentos industrializados básicos, que seriam as rações básicas, ou uma ração que seus animais já consomem, e aí aos poucos você vai acostumando ele nesse novo cardápio semanal. Um outro tipo de alimento que é muito usado para fornecer esse enriquecimento, uma maior quantidade de nutrientes, e dessa forma evitar que mesmo um peixe comendo passe por alguma deficiência nutricional, são os patês caseiros. Os patês caseiros eles normalmente vão vir com a finalidade de oferecer alguns alimentos naturais que eles normalmente não são consumidos nessa forma natural. Isso é, se você colocar ali no aquário, os peixes vão simplesmente ignorar aquele alimento, ou esse alimento suja muita água se você colocar ele diretamente. Então o patê ele vem para resolver esse problema. Ele também serve para adicionar nutrientes específicos em alimentos industrializados básicos, já que normalmente ração básica é um dos ingredientes do patê caseiro. Ele te dá a possibilidade de adicionar vitaminas também a essas rações básicas. E, na minha visão, a principal função de um patê caseiro é preservar alimentos para os peixes. Por exemplo, você está num supermercado e tem algum alimento que você normalmente já usa ou já oferece para os seus animais na forma de patê, e esse alimento está barato ali no mercado. Sendo uma boa opção, então, comprar uma maior quantidade desse alimento, fazer alguns patês e mantê-los refrigerados, congelados no freezer, para o posterior uso. Ou, no caso, como aqui, que eu costumo plantar o que eu vou utilizar para os meus peixes, como folhas de amora, folhas de ora pronobis, alguns outros nutrientes que eu procuro cultivar aqui, as baratinhas dúbias. Então essas coisas, normalmente você tem uma remessa, normalmente ela nasce de uma vez, dá a colheita, então na forma de patê eu consigo preservar essa colheita. Nós também temos um problema normalmente enfrentado na alimentação, que não é exatamente um problema, mas muita gente se queixa, que são os peixes que só aceitam alimentos vivos. Lembrando que muitos peixes podem ser acostumados sim à alimentação industrializada, à alimentação em ração, mas alguns precisam de um certo treinamento, de uma adaptação para comer a ração. Um exemplo clássico é o tucunaré, que normalmente ignora a ração, de que eles ignoram até pedaços de frango, pedaços de carne, mas é possível, através dessa adaptação, esse treinamento, adaptar esses animais. Lembrando que quanto mais tempo, mais velho esse animal for comendo esses alimentos vivos, mais difícil é ensinar, adaptar ele na alimentação à base de ração. Então, se você procura um animal desse tipo e quer que ele coma ração, vai ser mais fácil pegar um que já está adaptado ou um filhote e então procurar a adaptação dele na ração. Existem muitos alimentos que são impróprios para o aquarismo, não devem ser usados. E esses alimentos são todo tipo de alimento industrializado que é destinado à alimentação de outros animais, que não são os animais do aquarismo, todo tipo de alimento industrializado destinado à alimentação humana, alimentos naturais de produção convencional, isto é, que não são alimentos orgânicos, são alimentos que receberam em algum momento algum tipo de tratamento químico, massinhas, iscas não vivas que são destinadas à prática da pesca, aquelas várias receitas, elas também não devem ser usadas, e alimentos vivos ou alimentos congelados que são destinados ao aquarismo, mas que não se sabe a procedência. Que você nunca sabe se essa pessoa está realmente criando ou ela está coletando de algum local que possa estar poluído
ou que possa até conter alguma doença que atinja os seus animais ou alguém da sua casa. Por exemplo, bloodworms, que são coletadas em saídas de esgoto, esses não são alimentos nada indicados para o uso no aquarismo e muitas vezes, dependendo de onde você compra, se você não for atrás dessa procedência, não tem como você garantir da onde veio, né? Esse alimento especificamente, de uma criação mesmo, ou ele foi coletado em qualquer local. Então é isso, se você gostou, continue acompanhando esta série de vídeos sobre aquarismo, deixe seu comentário logo abaixo e fique atento no seu e-mail cadastrado. Nós vamos enviar um e-mail avisando você assim que for liberada a próxima aula. Muito obrigado pelo seu tempo e lembre-se sempre, vamos juntos!